Me avisem se estão me ouvindo bem aí. Boa noite, meu amigo. Grande Arthur, como é que você vai? Tudo bem, Tudo bem? prezado? Tá me Graças ouvindo a bem aí? Deus. Perfeitamente. E você? Aqui perfeito também. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui. Eu também. Gabriel, eu sou Fala, um, prezado. eu sou um professor também aluno, né? Eu sempre brinco com os meus alunos. Eu sou um professor que sou muito mais aluno do que professor. Então eu gosto de me posicionar sempre que eu estou em sala de aula como se aluno fosse. E respeito muito o tempo das pessoas que estão me acompanhando. Então, sem maiores delongas aqui, vamos partir para um bate-papo de conteúdo que possa, de certa forma, causar alguma reflexão. Mas, de antemão, bem rapidamente, te agradeço de coração por ter aceitado o meu convite, né? Eu tenho dessas coisas, né? Quando eu quero algo, eu vou, corro atrás, falo mesmo, faço o convite. Eu fiquei muito feliz. Eu já tinha feito convite para alguns professores que eu admiro, como é o seu caso, admiro o seu trabalho dentro do direito constitucional e não tive resposta, enfim, a vida é isso. Então eu te agradeço por ter aceitado esse convite e dizer que eu estou aqui hoje para aprender e eu tenho essas coisas. Quando eu não sei de algum assunto, eu fico estudando e querendo aprender aquilo ali e me sinto feliz porque você aceitou esse convite, então eu estou aqui para aprender contigo hoje. Te agradeço então por ter aceitado e já começo chutando o balde aqui, né? Existe isso de limites de direitos fundamentais, professor? Me ajuda. Arthur, inicialmente também quero te dizer que a recíproca é verdadeira. Agradeço imensamente o convite para estar com você aqui hoje, você como anfitrião, né, dessa nossa live. E é sempre muito bom, né, conversar com amigos sobre temáticas interessantes como essa de hoje, né? São os limites dos direitos fundamentais. Então, parabéns pela iniciativa e estou assim, imensamente agradecido mesmo pela oportunidade de estar aqui e poder debater com você sobre isso. E eu também, né, Arthur, na verdade, em todos os momentos da minha vida, em todas as circunstâncias, sempre me coloco em uma posição de também buscar aprendizado, né, de conhecer mais, afinal de contas, nós não somos aí senhores da razão, né, e não carregamos verdades absolutas. E, portanto, é sempre importante nos colocarmos em situações de aprendizado, né, de buscar conhecimento. Então, essa é uma excelente oportunidade, sem dúvida. Quero só fazer um registro antes, né, de que nós temos aí um ponto em comum, que nós somos egressos do programa de mestrado em Direito Público da Ah, UFO, né, sim. Sempre e, que eu portanto, falava Patos de Minas, seu nome vinha à mente do pessoal lá, né? Eu acho que eu fui foi, de duas turmas depois da sua, se eu não me engano, né? E eu fui sempre da falava, terceira ah, turma. eu acho que eu não lembro qual que era a minha turma, não sei se era a quinta, mas eu acho que foi depois que você concluiu, teve uma turma, que foi uma turma que eu acompanhei as aulas ainda, era universitário, ainda era fazer faculdade. Eu acompanhava as aulas do professor Fernando, né, que foi meu Sim. orientador, e aí eu passei logo na outra turma, que é a turma anterior à minha é a do Sérgio, do Dudu, né? Até esses dias eu fiz um bate-papo aqui com o Dudu bem legal. E aí eu acho que logo em seguida veio a minha, mas sempre que eu falava que era de PO, né? Onde fica isso? Ah, lá de Patos de Minas. Ah, tem o Gabriel, um aluno muito bom aqui, então a gente fica feliz que tem esse ponto em comum, né? Se eu não me Pois engano, o é, professor Fernando foi o seu orientador também, né? foi meu orientador, Fernando É. O Martins. Um professor grande Fernando uma. é meu pai jurídico, então Eu, eu. na verdade, eu tive uma dupla paternidade, né? Professor Fernando Martins e também professor Valmont. Então, Ah, sim. eu devo muito aos dois, né? Pelas orientações e pela acolhida lá em Uberlândia, né? Somos filhos de uma casa só. Grande UFO. Exatamente. Um Mas programa que cresceu muito, inclusive. muito, muito, felizmente, né? E merecidamente também. Mas Arthur, indo aí direto ao ponto e respondendo ao seu questionamento, né? Você me questionou aqui se os direitos fundamentais eles têm limites. E diretamente eu respondo para vocês. Gente, tem limites sim, com toda certeza. A verdade é que todos os alunos de direito, né? Quando chegam à graduação, quando chegam à faculdade, talvez a primeira frase que eles ouvem é a seguinte: não existem direitos fundamentais absolutos, né? E esse, inclusive, é um grande bordão que a gente convive o tempo todo, né? Não só na graduação, mas também na pós, no mestrado, etc. E a verdade é essa. Tem até uma frase muito famosa do professor Luiz Roberto Barroso, que é um grande constitucionalista também, né? Em que pese, às vezes, nós discordemos das decisões dele enquanto ministro supremo, mas o Barroso ele diz assim: aquele que se encontra por aí carregado, né, carregando uma mochila com verdades absolutas está tendente a ser excluído do mundo do direito. E, portanto, os direitos fundamentais eles são relativos.
Mesmo porque nós temos, né, não apenas previstos na Constituição, mas também fora delas, uma infinidade de direitos fundamentais. Direitos esses que estão diretamente conectados com a própria dignidade da pessoa humana e, nessa medida, são direitos multifacetários, né? Que têm aí diversas frentes, diversas finalidades, mas todos eles conectados e voltados à própria proteção da pessoa humana. Esta é a grande ideia. E não se pode falar, né, que se tratam de direitos absolutos, porque, como eu falei, sendo vários direitos fundamentais, eles têm de conviver uns com os outros. E, obviamente, então, que nessa perspectiva de análise, faz-se necessário que eles venham ser relativizados, vez por outra, a fim de que esta convivência possa se dar da maneira mais harmônica possível, né? Em uma grande relação de complementaridade, a fim de nós podermos potencializar e ampliar a proteção da pessoa humana. Então, respondendo a sua pergunta, é mais ou menos por aí. A gente pode até adentrar, se for o caso, na limitação interna, limitação externa, para poder explicar outros detalhes mais a esse respeito. Sim, fica à vontade, professor. Eu acho legal, né, esse discurso, vamos dizer assim, esse pressuposto que a gente tem, né, e chega-se até aquela discussão que eu acho interessante, que é a vedação absoluta à tortura, né? Será que existe um direito fundamental a jamais ser sujeito a torturar? Até esse direito, você pega lá a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela vai falar que é relativo também quando você parte daquele problema do homem-bomba lá, né? Você tem um homem-bomba dentro de, sei lá, um World Trade Center, pegando um exemplo hipotético aqui, será que você poderia torturá-lo para evitar? E a gente vai entrar naquelas questões de ética e justiça que o professor Michael Sandel fala de forma assim brilhante, né? Será que você pode sacrificar às vezes uma vida para salvar 200 vidas ou 250 vidas? Uma questão bem interessante, né? Mas eu concordo com tudo que você falou, são dizer assim, discussões que vão se tratar muito mais de discussões teóricas para a gente poder polemizar aqui, né, como o homem da bomba relógio, mas me parece que o seu raciocínio, para mim, é perfeito, né? A gente até vindo assim mais para o direito civil, que é a minha área de docência, você precisa de respeitar o direito, o pressuposto básico do direito, né? Você precisa respeitar o direito do próximo para que o próximo respeite o seu. Então, na medida de concretizar direitos fundamentais, você precisa respeitar os direitos fundamentais de outrem. Então, as limitações elas já começam a ser verificadas a partir desse momento, né? Para você poder exigir o seu direito fundamental, o direito fundamental daquele sujeito que está próximo a ti tem que ser também respeitado. E você começa a ter os limites. Aí me parece que é exatamente esse ponto que você quer entrar aí, que são os limites internos, externos, né? Fica à vontade. Isso. Inclusive, Arthur, se me permite um acréscimo, né? Há uma grande discussão se nós teríamos alguns direitos de natureza absoluta, né? Um deles é justamente esse que você comentou, o direito fundamental que nós teríamos de não sermos torturados, né? E há um outro também, um outro grande exemplo, que é aquele direito fundamental que o brasileiro nato possui de não ser extraditado. Então, será que realmente esses dois eles teriam uma perspectiva mais absoluta mesmo? Será que eles não comportariam aí alguma limitação? Né? Então, eis a discussão, e nós não estamos aqui, obviamente, para colocar aí um ponto final nessa controvérsia, já que é uma discussão de grande envergadura, né, e de grande profundidade. Teve Você até me fez lembrar, Gabriel, só te interrompendo Sim. rapidinho, né? Questões de concurso, né? Dessas que vêm na voadora, né? Quando a gente pensa na liberdade de expressão, né? Antes da liberdade de expressão vem aquela liberdade de pensamento, né? E aí, até pouco tempo, não sei se ainda tem, mas tinha no YouTube uma prova oral de delegado, e aí a banca perguntava para o candidato assim, o que era o direito à perversão sexual, né? E é engraçado que o candidato, aquele desespero, ele abre o vademecum e olha, ó, a bateria dando sinal aqui. Deixa eu colocar o carregador. E aí, na verdade, o que o examinador queria era que ele falasse que não se pune a mera cogitação. Então, você teria um direito a cogitar, né, dentro da liberdade de pensamento, um direito de cogitar o que seria a prática dos crimes sexuais, né? Aí eu fiquei até pensando, eu falei, talvez aí, se você não tiver, obviamente, a exteriorização de nenhuma conduta, né, a liberdade de pensamento pudesse ser um exemplo para a gente pensar em direito absoluto, mas aí, obviamente, partindo por uma questão muito mais teórica e sem muita consequência prática, né? Eu posso pensar em tese qualquer coisa, desde que eu não manifeste, que eu não
exterioriza aquilo ali. Mas assim, eu lembrei dessa pergunta, né? Porque é o tipo de pergunta que é nota de rodapé, mas a gente sabe que em um concurso às vezes pode ser um diferencial, né? Igual o meu Não, é amigo verdade. João Vitor aí falando, a pergunta do Dr. Rubens Casara. Certamente é uma E, nota de rodapé, né? E eu me veio à e mente essa ideia, né? Talvez seja um direito absoluto aí que a gente poderia falar, né? Você pode é, pensar o que você quiser. justamente, eu até falo muito em sala de aula, quando eu vou lecionar liberdade de expressão, que aquilo que se passa na cogitácio, não sendo possível nós identificarmos, né, o que se passa no pensamento do outro, então, obviamente, que todos podemos pensar o que bem entendemos. Agora, no que tange a sua exteriorização, é outra história, né? Aí já é outra Aí, história, né? de fato, A nós gente temos poderia aí. até pensar aí num futuro tecnológico aí de Minority Report, né? Aí já, opa, Justamente, já teria uma limitação, né? Mas, ô, justamente. Gabriel, prossiga falando das limitações, eu te interrompi. Fica à vontade. Não, sem problemas. Até teve, inclusive, uma pergunta acima de algum espectador nosso aqui que perguntou assim, Gabriel, você pode dar algum exemplo de relativização do direito à vida? E é possível. Eu quero que, inicialmente, só respondesse nosso colega da seguinte maneira. O direito à vida, ele não é compreendido apenas de uma maneira, digamos, um pouco mais, digamos, mais limitada no que diz respeito à própria existência, né? A existência física. Mas o direito à vida também pode ser compreendido na perspectiva da integridade física. E nesse tocante, até você mesmo, Arthur, que é professor de direito civil, nós sabemos que existem várias flexibilizações. Para citar apenas uma delas aqui, né? A doação de órgãos. A doação de órgãos, que é uma prática, inclusive, regulamentada por lei infraconstitucional, que me parece que está em estrita consonância com os preceitos fundamentais que protegem o direito à vida. Então, tem-se aqui uma relativização, né, de um grande direito fundamental, que é a própria vida, que é a própria integridade física, mas em virtude de uma relação um pouco mais altruísta, voltada à proteção de direitos de outrem, né, de outra pessoa. Então, é um grande exemplo que me vem aqui à mente, que pode aqui ilustrar essa nossa conversa. Mas no que toca, né, aos limites dos direitos fundamentais, nós podemos aqui fazer uma divisão de dois limites, ou de limitações de duas ordens. Né? Uma primeira limitação, que seria uma limitação interna, né? E aí o próprio professor José Joaquim Gomes Canotilho vai nos esclarecer, vai nos ensinar que essa limitação, ela decorre da própria Constituição ou de outros direitos fundamentais. E aí é muito fácil você pensar que, veja bem, você tem, obviamente, reconhecido na Constituição o direito fundamental à liberdade religiosa. Mas espera aí, esse direito ele tem algumas limitações dentro da própria Constituição. Pelo menos nos dias de hoje, não se pode aí admitir algumas práticas, né, que estariam talvez conectadas à liberdade religiosa que levem ao sacrifício de vidas humanas, por exemplo. Isso não é tolerado, isso não é admitido. No que tange, por exemplo, à liberdade de manifestação do pensamento, né, à liberdade de expressão, ou até mesmo à liberdade intelectual, você também tem algumas limitações. Basta lembrar daquele famoso caso, né, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, envolvendo aquele editor lá do Rio Grande do Sul, né, que acabou aí publicando algumas obras com conteúdo antissemita. Né, e, No caso é o portanto, Wanger, né? justamente, o próprio. Eu nem ia mencionar o nome dele não, mas já que você tocou no assunto, Eu gosto de tá, chutar o balde, eu falo mesmo. tá falado. É o caso do Wenger. E nessa medida, veja, o Supremo entendeu que o conteúdo da obra dele era um conteúdo com um propósito manifestamente racista. E logo não estaria protegido constitucionalmente pela liberdade de manifestação do pensamento e pela liberdade intelectual. Então, vê-se que esses limites são encontrados dentro da própria Constituição. Agora, de outro lado, não podemos esquecer que existem os chamados limites externos. Estes um pouco mais polêmicos, porque são postos pela lei infraconstitucional. E aí fica o questionamento, né? Será que o legislador infraconstitucional pode editar normas jurídicas que venham estabelecer limitações a direitos fundamentais previstos na própria Constituição? E a resposta é depende. Depende porque se esta lei infraconstitucional estiver aí em consonância com algumas balizas estabelecidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, esta limitação será admitida.
E aí nós temos aí vários exemplos, né? Vamos aqui lembrar apenas de um para poder ilustrar a nossa conversa. Vamos lembrar da situação que envolve o portal da transparência, né? Uma questão que já foi polêmica no passado, me parece que hoje não mais, né? Como outrora. O portal da transparência, o dever de publicidade, que estabelece aí que os servidores públicos devem, né, ter alguns dados de ordem mais privada publicados, a fim de que nós, né, administrados, possamos ter acesso e, eventualmente, tenhamos condições de fazer a devida fiscalização. Pois bem, salvo melhor juízo, é uma questão que está totalmente conectada com o princípio da publicidade e, para o bem ou para o mal, aquele que é servidor público, ele vai ter que realmente ter, de certa forma, sacrificada a sua privacidade em prol de um outro preceito fundamental que tem um elevado valor, que é o preceito da publicidade. Então, assim, nós temos aí várias leis que trazem restrições, né, especialmente agora, né, em tempos de pandemia, nós convivemos muito com essa realidade, de sorte que, se estas previsões infraconstitucionais passarem pelo crivo, notadamente, da proporcionalidade, evidentemente que estas limitações, elas serão, sim, constitucionais. E aí, é preciso lançar a mão, né, daquelas 3 perguntinhas básicas, chaves, né? Será que a previsão legal, que traz limites ao direito fundamental, será que ela é, digamos, a previsão menos traumática, que traz menos prejuízos? Será que a previsão ela é apta a alcançar a finalidade pretendida? Será que o que ela coloca, limitando algum direito fundamental, vai permitir alcançar o fim almejado? E, em terceiro lugar, será que a lei traz mais benefícios do que prejuízos? Então, passando por essas 3 subpeneiras do princípio da proporcionalidade, automaticamente nós poderíamos concluir que a limitação infraconstitucional ela seria, então, possível e admitida. Show de bola. Gabriel, eu tô até com a lei aberta aqui, você falou, e eu acho que, até fazendo a confissão aqui, foi uma das razões para começar esse questionamento dos limites, né, de direitos fundamentais, principalmente a liberdade. Então, assim, algo que me incomoda bastante é o que a gente vê há um tempo já partindo do governo, e a gente visualiza isso vindo por defensores, desse apego à liberdade. Então é tudo pela liberdade, tudo pela liberdade. Inclusive, vendo aquele caso polêmico lá da reunião e vendo as palavras do presidente contrariando o ex-ministro Moro com relação à prisão daquela mulher que estava numa praça quando tinha uma medida restritiva na cidade, né? Ou mesmo casos de pessoas que estavam tomando banho na praia, enfim. E quando você pega a lei, que é a Lei 13.979, né, ela traz uma porção de medidas que a gente pode olhar assim, a princípio, são extremamente restritivas, né? Tem uma que eu acho bem legal aqui, que é, deixa eu achar aqui, a determinação de realização compulsória de exames, né? Veja, isso quando você vai para o direito civil, como assim, né? Você vai fazer, sequer lá quando tem a questão de investigação de paternidade, o exame de DNA compulsório, isso já foi discutido e um tema extremamente polêmico. Mas aí a gente entra num outro problema, que é o contexto, né? Partindo aqui de uma lei temporária, que vive um momento de pandemia e tudo. Então, algo que me incomoda muito é essa ideia de que a liberdade ela teria uma prevalência sobre outros direitos, né? E a gente sabe que a liberdade, ela, acho que é o próprio Alexis que fala isso, ela é uma norma genética, né? Ela dá origem a diversas outras leis, e quando a gente pega aqui o próprio conceito de dignidade, tem na liberdade ali um valor muito importante, mas me incomoda muito isso. A ideia que a gente tem e que se visualiza muito na sociedade hoje é uma defesa de forma deliberada da liberdade, e me parece que outros direitos fundamentais, e hoje a gente vê, por exemplo, a saúde pública, ficando, de certa forma, alheios a essa proteção que a gente precisa ter também, né? E aí, jogo a bola de novo para você. O que a gente pode falar dessas medidas restritivas? Então, por exemplo, a Patos mesmo, não tenho certeza, mas se eu não me engano, está com aquela restrição sanitária ali, né, de só pode entrar na cidade as pessoas que são daqui, que prestam um serviço essencial e tudo.
Isso vai encontrar algum amparo constitucional dentro dessa ideia de limitação, né? Veja, eu sou de Presidente Olegário, quero ir em Patos tomar um café contigo, eu não posso, né? Como assim eu não posso, né? Que prefeito é esse que está achando que pode limitar a minha liberdade? Né? Existe uma base legal, constitucional, para eu poder falar disso? Maravilha, Arthur. Antes de responder diretamente o questionamento, eu quero ressaltar o seguinte: essa nossa análise é uma análise técnica, né? Uma análise técnico-jurídica, portanto não tem nada de política aqui, né? E nós estamos vivendo uma situação muito delicada, né? Uma situação de convulsão social, uma situação de polarização política, lamentavelmente em plena pandemia, né? Como as questões políticas têm ressaltado, né? Lamentavelmente, de modo a, inclusive, deixar as questões de saúde pública no segundo plano, né? Isso é um grande absurdo aqui no Brasil. Mas, infelizmente, está acontecendo. E essa temática, então, dos direitos fundamentais, né, dos seus limites e flexibilizações, tem sido, então, uma temática que acabou ocupando a pauta da discussão política em geral. Bom, é preciso dizer de início que o direito à liberdade, ele não é um sobredireito que vai se posicionar, então, acima de outros direitos fundamentais, como se, de fato, houvesse uma espécie de nível hierárquico superior à liberdade de locomoção, ao direito de ir e vir. Muito pelo contrário. Trata-se também de um direito, assim como os outros, que comporta flexibilização. A depender da situação fática, a depender da base fática, né, que possa, então, justificar esta restrição ou esta flexibilização. Então, é possível, sim, flexibilizar, inclusive, o direito de ir e vir, a liberdade de locomoção. Isso aconteceu, ou está acontecendo, não só no Brasil, mas na maior parte dos estados democráticos do mundo. Se você pegar a realidade europeia, né, Espanha, Portugal, né, Inglaterra, vários países europeus tiveram aí medidas muito drásticas com relação à liberdade de locomoção no âmbito da pandemia, né, da disseminação do coronavírus. Agora veja, em relação a essas medidas restritivas, né, que podem então ser adotadas pelos chefes do Poder Executivo, né, nas 3 esferas federativas, federal, estadual e municipal, nós precisamos lembrar de início que existe aqui uma situação muito importante de ser compreendida, que cada um dos entes federativos goza de autonomia. Isso é fundamental, é muito importante. Autonomia, inclusive, para produzir as suas próprias leis, né? A autolegislação, autogoverno, auto-organização, e, portanto, não existe uma noção de relação hierárquica entre União, Estados e municípios, como se a União estivesse numa relação de sobreposição aos demais entes federativos. Isso não existe. Não existe. Cada ente federativo é um ente federativo. Lógico que existe ali uma certa interface, né? Uma simbiose entre eles, mas eles gozam de autonomia. E dentro desta autonomia, né, especialmente legislativa e de auto-organização, podem os entes federativos estabelecer ali as suas próprias normas jurídicas. E, no que tange a isso, vale lembrar que o artigo 24 da Constituição, no seu inciso 12, diz claramente que compete concorrentemente à União, aos Estados e ao DF legislar sobre os seguintes assuntos. E lá no inciso 12 você encontra direito à saúde, saúde pública. Então pode União, Estados e DF estabelecerem leis, normas jurídicas tratando dessa matéria. E aí, não podemos também deixar de lado e nos esquecer que os próprios municípios, eles têm a chamada competência legislativa complementar, suplementar, para legislar sobre assuntos de interesse local. E, portanto, se determinado município, a partir de dados técnicos, a partir de dados científicos, verificar que, de fato, é preciso mesmo adotar algumas medidas mais restritivas na sua esfera municipal, isso poderá acontecer. Em que pese, muito embora talvez não seja do agrado do governador, não seja do agrado do presidente. Isso não é impedimento para que se possa, então, na esfera municipal, adotar estas medidas. Agora, é claro que essas medidas, elas têm de passar pelo filtro da proporcionalidade, né? Não é simplesmente dizer que está combatendo a disseminação do vírus que todas as medidas podem ser adotadas. Essa questão, por exemplo, afeta a restrição da liberdade de locomoção,
ela não se dá de forma total, ela se dá de forma parcial, né? Então, se o morador provar, né, que realmente reside naquele município, ou que ele tem ali algumas relações de ordem negocial, né, de trabalho, uma coisa do tipo, o acesso a ele vai ser franqueado. O que se quer conter é o fluxo migratório incontido de forma a potencializar a disseminação do vírus. Mas, enfim, constitucionalmente falando, é possível, seja por força do 24, que autoriza a competência legislativa concorrente, seja por força do 23, que fala da competência comum, em que os 4 entes federativos devem agir de forma, digamos, aí, com uma certa uniformidade, em prol de adotar medidas e providências para fazer valer, para dar efetividade ao direito fundamental à saúde. Deixa eu te cutucar aqui mais uma vez, professor. Se eu não me engano, foi esse Vamos lá. o próprio posicionamento do STF, né? Quando ele foi Sim. questionado, porque a princípio a Lei 13.979 falava que essas restrições sanitárias elas só poderiam ser concretizadas, se eu não me engano, com a autorização do Ministério da Saúde, tinha todo um procedimental ali que, óbvio, a gente sabe que nesse contexto de caos, pensa aí, Minas, acho que tem mais de 800 municípios, né? Imagina cada Sim. município do país solicitando uma autorização do Ministério da Saúde para criar uma restrição ou não. E aí o entendimento do STF, me corrija se eu estou errado, que eu vi por relance, foi de que você tem essa autonomia, desde que obviamente fundamentada pela disposição ali de leitos, pela própria propagação do vírus, né? Você teria essa autonomia do próprio prefeito para, por meio de decreto, ele entender ali se há restrição ou não. Aí a gente entra num outro problema, né? Que, se eu não me engano, foi agora do Rio de Janeiro, né? Quando você tem um Sim. entendimento estadual falando abre igreja, abre shopping, futebol, e um municipal que fala, peraí, não é assim, vamos... E aí, como se resolve, né, esses conflitos? Me parece que são perguntas que ainda a gente vai ter que responder, né? Pelo menos assim, a Claro, princípio, claro. confesso que eu não sei. Mas Depois que eu não. perguntei, eu não tive nada. Mas eu nem cheguei a responder, não. Mas veja bem, Arthur, a situação é a seguinte. Toda e qualquer medida restritiva, como eu falei para vocês antes, elas têm de estar balizadas em orientações científicas. Neste ponto é interessantíssimo porque a própria lei do coronavírus, né, a lei da pandemia, que você mencionou há pouco, a 13.979, ela traz uma previsão muito legal, que às vezes eu tenho visto ser pouco lembrada essa previsão, que é o parágrafo 1º do artigo 3º. Olha só o que estabelece essa regra. Ela vai dizer assim, ó: as medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. O grande detalhe é que eu tenho visto algumas providências, algumas medidas e declarações das autoridades públicas, né, em geral, não me refiro aqui a uma autoridade em específico, que estão totalmente divorciadas desta própria orientação legal do nosso Congresso Nacional, né, versada na Lei 13.979. E aí me parece que algumas medidas restritivas adotadas aí em alguns estados, até mesmo municípios, têm contrariado esta previsão. Logo, nos faz acreditar que elas são, então, até mesmo ilegais e podem até mesmo também chegar a ser inconstitucionais. Por que não? De modo que, veja bem, quando há essa divergência, o Arthur, me parece que, sendo a situação uma situação de interesse local, deve prevalecer a orientação normativa do município. Vamos pegar o caso do estado do Rio de Janeiro, né, onde nós verificamos que realmente existe esta dissonância. O governador acabou flexibilizando bastante, né, o isolamento social, e o prefeito, né, o Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, acabou dosando isso um pouco mais, dizendo, olha, peraí, aqui na capital a situação não está bem assim, nós temos que manter uma certa dose, né, de isolamento social. Então, veja, a orientação normativa do município do Rio, ela, na minha humilde opinião, deverá prevalecer. Porque, com base, com lastro, nesta previsão constitucional de o município poder legislar sobre assuntos de interesse local, é o prefeito quem vai ter condições, com base
em dados técnicos científicos, verificar se é o caso ou não de flexibilizar. Nesse ponto, me parece que a autoridade mais próxima é a municipal e não a autoridade estadual. Mas é preciso verificar, peraí, esse aspecto aqui específico, né? Essa parte aqui, digamos, do funcionamento da sociedade, é algo que está mais conectado ao interesse local? Porque se for, aí realmente prevalece a orientação do município sobre a orientação estadual e a orientação federal. Isso a gente responderia até quando se analisa de forma sistêmica o direito, né? Porque geralmente a lei mais setorial, ela tem aquela possibilidade de ser mais efetiva e ser mais realizável, porque ela está mais próxima do fato, né? Mais próxima do problema. A gente vê nas relações de consumo em si, é muito visível isso. Às vezes você tem uma lei, por exemplo, de plano de saúde. Então ela é mais setorial, é a lei que trata de relação de consumo e ainda de planos de saúde, que vai descrever lá, por exemplo, situações de urgência e emergência. Então, me parece que quando você faz uma própria análise sistêmica do direito, a conclusão que se chega é essa, né? Quanto mais próximo do problema que você está querendo trabalhar ali, no caso judicial, mais próximo do fato litigioso, ou no caso aqui, mais próximo do fato que se está regulando pelo decreto, maior é a chance de você ter efetividade naquela conduta normativa ali, né? Por exemplo, o prefeito ele sabe muito mais sobre o seu município, com relação a esses problemas de leitos, de propagação da doença, do que o próprio governador, né? Parece que esse é a ideia aqui por trás, né? Então eu concordo exatamente com tudo que você disse. Uma abordagem aqui que eu queria também ouvir de você, Gabriel, a respeito do seguinte: como eu disse, e me incomoda um pouco essa ideia de liberdade, 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 e eu já falei isso bastante. Até, às vezes, alguns alunos vêm com aquele discurso de direitos humanos para humanos direitos, né? Se você quer ser respeitado, você respeite a lei e tal. Eu gosto de brincar que existe e lembrando até o professor Lenny Streck aqui, quando ele faz uma abordagem que eu acho genial, que é a do constrangimento epistemológico. Basicamente, a nossa missão como professor de criticar esse tipo de postura, principalmente dentro de uma sala de direito ou de uma decisão jurídica que venha contrariar ideias que dentro do sistema jurídico não se sustentam. E uma delas, inclusive eu até escrevi um artigo há um tempo a respeito disso, é essa ideia de liberdade ao extremo, pautado num ideal de direito fundamental, e esquecer os deveres, né? O professor Fernando também gostava de falar muito disso, né? Os deveres fundamentais. Então, quando eu fico em casa, num período de pandemia, eu estou, na verdade, cumprindo um dever meu, enquanto cidadão, de não precisando sair, pois, por exemplo, como professor eu dou aula online, de evitar que uma situação de saúde pública se concretize a ponto de gerar o colapso, né? E aí eu posso pensar aqui um exemplo bem legal, que eu estava correndo e pensando, que é o cigarro, né? Porque quando você pensa há 15, 20 anos atrás, fumar era um ato de liberdade. Então, fumava dentro de um avião, você fumava dentro de uma boate, de um bar, de um restaurante. E aí, de repente, você vem com uma legislação que fala o seguinte, olha, e são legislações municipais, né, a princípio, né? Surge em São Paulo e depois vem espalhando até se tornar a lei federal. Você está proibido de fumar, porque quando você fuma, você interfere, utilizando a sua liberdade individual, você acaba interferindo na saúde de um cidadão próximo a você, que muitas vezes sequer gosta de cigarro. Então eu já visualizo que a proibição de fumar, ela é muito mais uma imposição de um dever fundamental de respeito à saúde pública, do que efetivamente a realização de um direito qualquer que fosse ali. Quando você pensa, mesmo pensando assim, na limitação de um direito de liberdade, eu não visualizo ela como uma limitação ao direito de liberdade, eu visualizo ela como um dever de respeito à saúde pública. E aí me parece que é essa a ideia quando a gente pensa aqui nas limitações. E fazendo todo esse raciocínio para pular lá para aquela ideia do núcleo dos direitos fundamentais, né? E aí eu jogo a bola para você, que me parece que quando a gente pensa em restrições, e você abordou isso de forma brilhante, a gente passa para aquele critério da proporcionalidade ali, mas no fundo, a pergunta que se faz é, você está, mesmo que restringindo um direito fundamental,
preservando o núcleo dele ali, e aí eu vou dizer, já dando, stalkeando aqui, né, que me parece que esse núcleo é a nossa dignidade, né? Me parece que aí você tem de um lado, olha, você vai ficar em casa agora um mês. Ok, você teve uma restrição no seu direito de liberdade. Ou você vai permitir, ou você vai sair de casa, mas colocar em risco a vida ou a integridade física, a segurança, a saúde das pessoas. E aí qual que é o direito fundamental que vai ter uma restrição e que vai colocar mais em risco a própria essência daquele direito fundamental ali, né? É isso mesmo? Estou falando besteira ou meu pensamento tá correto? Não, é isso mesmo, eu faço coro com você na sua argumentação, e só me permita um acréscimo antes, né? Me parece que, assim, uma coisa que me deixa muito perplexo, particularmente, é aquela noção de que as pessoas não compreendem que nós não estamos aqui sozinhos, né? Nós estamos conectados em meio a direitos e a vários deveres constitucionais, e temos que nos lembrar que a minha conduta, ela vai aí refletir, ela vai repercutir na esfera individual e na esfera coletiva. E, portanto, esse pensamento me parece inegável, né? E eu vejo muitas pessoas se posicionando, né, juridicamente ou não, esquecendo-se desse detalhe, que me parece ser um detalhe muito, 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 muito importante. Mas, realmente, Arthur, quando nós falamos de conflitos, né, de direitos fundamentais, de restrições, de limitações, nós não podemos perder de vista a necessidade de proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais. E é importante também ter em conta, ter em linha de princípio, que este núcleo essencial, né, para a maioria da doutrina que se debruça sobre o estudo desses conteúdos, para a maioria, esse núcleo essencial, ele é um núcleo, digamos assim, é um núcleo que pode ser modelado com base no suporte fático subjacente. Ou seja, eu preciso fazer uma análise da situação fática, que está reclamando ali na situação, na hipótese, a flexibilização do direito fundamental, para saber o que é, naquele caso, o núcleo fundamental do direito que nós estamos a tratar. Então, digamos que não é algo, o núcleo essencial não é algo posto, não é algo absoluto, que não pode sofrer aí uma flexibilização. Pelo contrário, ele pode sim ser flexibilizado a depender da situação concreta. Por exemplo, agora, nós estamos vivenciando uma situação muito dramática, né? Eu queria dizer que nós não temos nenhum precedente semelhante ao que nós estamos passando hoje. Não temos, tá? Com esse nível de gravidade que vivenciamos neste exato momento. De sorte que essa situação totalmente anormal, totalmente instável, tá? Que nos preocupa a todos, ela está justificando, então, estas restrições um pouco mais drásticas à liberdade, especialmente. Então, se você pegar a própria Lei 13.979, é uma lei temporária, né? Um exemplo legal é para o professor de introdução ao Estado de Direito, né? Que sempre fica ali, a lei da Copa e tal. Você tem aí um exemplo agora de lei que é temporária, né? Ela já vem de cara, ela já fala, olha, aqui é um período só, enquanto estiver ocorrendo, como você falou, com base científica, né? A gente parte da manifestação da própria Organização Mundial de Saúde, e ela tem a vigência durante esse período aí. Exatamente. Na verdade, esse período de pandemia ele está sendo muito rico para o direito. Porque discussões, né, exemplos, não vão nos faltar daqui para frente. Felizmente, pelo menos um ponto positivo. Mas realmente é algo temporário enquanto perdurar essa situação fática de anormalidade. Porque no dia que ela der mostra de que está acabando, de que felizmente a pandemia está passando, essas restrições todas vão perder força jurídica, força constitucional, podendo inclusive passar a situação de inconstitucionalidade. Porque por hora elas são constitucionais, por mais que às vezes algumas pessoas não concordem, né, com o que está sendo adotado por parte do poder público. Mas a ideia é essa, né? É uma situação muito interessante, Arthur, perdão. Quando você está se propondo a estudar essa questão do núcleo, né, essencial dos direitos fundamentais, há um exemplo muito legal que é aquele exemplo da exigência do diploma de jornalista para o exercício da profissão, né, de jornalista propriamente dito. Entendeu o Supremo Tribunal Federal ali, né, naquele julgamento, e eu acho que o Supremo teve razão, né, quando assim decidiu, que naquele caso, em particular, exigir das pessoas o diploma de jornalista
acabava gerando uma violação ao núcleo essencial do direito à liberdade de exercício profissional. Então, veja que foi uma situação prática que o Supremo, verificando aí todo o contexto, né, todo o contexto fático, acabou chegando à conclusão de que não se poderia trazer esta exigência infraconstitucional de modo a compatibilizá-la com este direito da liberdade do exercício profissional. E o que eu queria te insistir aqui, quando a gente fala de núcleo, achei bem interessante esse ponto que você falou, a questão de flexibilidade, e você tem uma sociedade complexa cada vez mais a necessidade de ver o caso, né, a análise daquele caso ali específico para poder analisar e fazer, obviamente, as considerações e apontamentos jurídicos ali. Agora, é possível aproximar a ideia de núcleo, como eu falei, com a própria ideia de dignidade da pessoa humana? Existe essa aproximação, né? Quando a gente parte daquela ideia de que os direitos fundamentais são essencialmente das pessoas humanas, né? E aí a pessoa humana sempre considerada pela sua dignidade, enfim, eu consigo aproximar a dizer assim, olha, quanto mais você conseguir projetar a dignidade naquela situação, mais você está protegendo o núcleo daquele direito fundamental. É possível fazer esse raciocínio? Ou Totalmente. seria um raciocínio, vamos dizer assim, forçado, né? Ou consigo fazer esse raciocínio? De maneira alguma, o raciocínio é perfeito. Até eu havia esquecido de comentar isso com você, o Arthur. Tá corretíssima essa sua análise, porque esse núcleo essencial, ele de certa maneira, como eu falei, ele não pode ser assim, ele não pode ser delimitado de forma absoluta, né? Falar, o núcleo é isso. Não, me parece que não há como, né? Em que pese alguns doutrinadores acabem caminhando nesse sentido. Mas é possível você estabelecer que o núcleo está apoiado na dignidade da pessoa humana. De forma, então, que quando você estiver diante de uma situação restritiva, né, que importe uma flexibilização do direito fundamental, é preciso que você tente buscar ali, na situação concreta, qual é a carga de dignidade humana do direito fundamental. Porque, veja, a restrição ela vai encontrar limite, veja, o limite do limite, né? A restrição ela vai encontrar limite justamente nesta barreira colocada ali pela dignidade da pessoa humana. Então, se nós estivermos diante de uma restrição que venha ser um pouco mais ousada, a ponto de ultrapassar essa barreira, essa blindagem, tá? Aí realmente a restrição será inconstitucional e não poderá ser tolerada, porque ela estaria diminuindo, né, o âmbito protetivo estabelecido pela própria regra que estabelece o direito fundamental. Então, é justamente esta análise que você fez, está corretinha. Eu até estou lembrando aqui, um autor que eu gosto muito dentro da teoria dos direitos fundamentais é o professor Marcelo Schenck Duque. E ele fala, acho de uma forma bem genial, assim, que no sistema jurídico brasileiro, a dignidade ela nem é um direito fundamental, né? Ela é ele fala, o próprio fundamento do Estado Democrático de Direito. É como se ela estivesse a um passo atrás ainda dos direitos fundamentais. Porque, efetivamente, quando você pega a nossa Constituição, a dignidade ela acaba se tornando a razão e, citando aqui o professor Lorenzetti, o epicentro do sistema jurídico ali. E aí isso, professor Gabriel, vou até fazer uma exposição aqui, pode me contrariar, que já é uma questão muito mais opinativa, né? Acredito que deve ter uns 2 meses, eu tenho estudado bastante ciência política, principalmente porque esse argumento de que tudo que tem contrariado as posições do governo atual vai se caracterizar como prática comunista, eu comecei a me questionar, o que é esse comunismo? Porque, efetivamente, eu não tinha domínio profundo, né? E quando você vai estudar, eu tenho feito um curso muito legal de ciência política, a nossa Constituição ela é uma Constituição que se inspirou muito no modelo de sociodemocracia. Então você tem lá, desde os direitos fundamentais, até o tratamento do índio lá no finalzinho da Constituição, a gente não lê mais, né, porque já está acabando o semestre, já está cansado. Aí você nem lê o finalzinho da Constituição, só os primeiros artigos. Mas você tem lá o tratamento do índio, da criança, do adolescente, do idoso, né? As partes que a gente chama de vulneráveis, o próprio consumidor, no artigo 5º.
E aí tem todo um Estado que se projeta com políticas públicas direcionadas aos vulneráveis, e isso tudo tem uma finalidade, uma ratio, né, que é a proteção da pessoa. Então, quando a gente vê, por exemplo, dentro do direito civil, uma lei de liberdade econômica, no contexto que a gente teve do ano passado, né, um contexto em que você tem problemas como superendividamento dos consumidores, você está tirando a preocupação do Estado, que é tutelar, o Estado ele tem que agir e se basear na proteção da pessoa. E aí me parece que na pandemia isso se tornou um problema ainda maior, né? Falou, ó, o mercado não pode parar, né? Mas o mercado também, quando a gente vai ver, ele funciona em função da pessoa. E eu brinco sempre em sala de aula. O direito ele só pode fazer sentido e se justificar se ele servir à pessoa. Até quando você coloca a propriedade como um direito fundamental, a propriedade à pessoa. Quando você pensa numa empresa, sociedade empresária, ela só existe para servir a alguma pessoa, um sócio. No fundo, a gente tem que acabar tendo como base ali na pessoa. E a pessoa pautada na sua dignidade. Então, essa é a minha posição, e é a do Barroso, e acho que quase todos os autores que eu sigo aqui falam isso, né? Professor Claudio Marx, o Fachin, os autores todos que eu leio, eles têm esse humanismo como um centro do nosso Estado, né? E aí eu te solto essa bomba, né? Como que a gente vai conceituar isso, que é a dignidade da pessoa humana, dentro do nosso sistema jurídico? Se é que você concorda comigo. Se a gente tem uma Constituição que põe a pessoa no centro, e aí, para fechar um raciocínio aqui, você poderia limitar direitos fundamentais, desde que essa limitação, como você está falando aí, ela tem um limite no limite do respeitar um núcleo ali, que é a dignidade. E o que seria essa dignidade, então? Para a gente pensar, como que eu posso justificar uma limitação, mas respeitar a dignidade de outrem? Arthur, a dignidade humana ela é interessante porque ela acaba assumindo um papel muito complexo, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, banalizando a dignidade humana. E se você parar para pensar, ela é realmente, né, uma espécie de meta-princípio, um valor, de certa maneira, até mesmo pressuposto para a própria existência da República, para a própria existência de todos os direitos fundamentais que gravitam em torno da dignidade da pessoa humana, né? Lembra aqui o professor, oh meu Deus, me faltou o nome agora, Daniel Sarmento, né? Que é um grande autor também, ele vai dizer que a dignidade humana é o epicentro axiológico do ordenamento jurídico, é o núcleo valorativo máximo, né? Então, ela acaba sendo realmente esse fundamento. Mas, ao mesmo tempo em que ela se projeta como fundamento da República e de todos os direitos fundamentais, ela também acaba tendo, em algumas situações, o papel, a feição, o uniforme de direito fundamental propriamente dito. Quando você pensa, por exemplo, né, naquela relação de a mulher, né, de a mulher ter, de repente, a liberdade de decidir interromper uma gestação. E você pensa, por exemplo, na proteção do feto. E você, como professor de direito civil, sabe muito bem, né, entende muito bem dessas questões próprias dos direitos da personalidade. Quando você pensa no feto, na proteção que o ordenamento dispensa a ele, nós temos ali, de fato, uma proteção que advém propriamente da própria dignidade humana. Nesse ponto, por exemplo, né, no contexto deste exemplo, como próprio direito fundamental. Então, ela pode ter, digamos, dois vieses. Ela pode se projetar como fundamento da República e de todos os direitos fundamentais e pode se comportar como próprio direito fundamental. Vai depender muito da análise da situação concreta, ok? Agora veja, Arthur. Deixa eu te interromper rapidinho, claro, Gabriel. claro. Você falou de um problema que eu acho assim, brilhante. É legal quando você pega esses governos, né, não só no Brasil, mas se você pega nos Estados Unidos e os governos que a gente tem hoje das chamadas extremas direitas, que se dizem direitos liberais, né, eles são liberais no mercado, mas acabam sendo conservadores em alguns pontos, como por exemplo nos costumes, né? Porque se o cara é liberal, ele deveria, num conflito como esse que você está falando, a própria liberdade, que foi o posicionamento que o Barroso expressamente se posicionou quando ele julgou o caso, né, do aborto. O aborto seria um direito de liberdade por meio da autonomia da mulher, ou você respeita aquele feto? Então, me parece que para falar que eu sou um liberal, eu deveria falar que é a liberdade, de forma restrita nesse caso aqui. Mas essa liberdade ela acaba se restringindo às questões de cunho mercadológica, né? Porque quando a gente vai para costumes, né? Olha, por exemplo, as drogas.
Se o sujeito se diz liberal, eu adoro falar isso, né? Quando o aluno fala assim, eu sou de direita, eu sou liberal e tal. O que você acha de maconha? Vamos legalizar? Não, tá doido? Então você não é liberal. E se eu quiser fumar, né? Então você tem até, que eu tenho aprendido bastante nesse sentido, né? Você tem até a complexidade dentro dos próprios sistemas ideológicos políticos, quando você tem essas discussões envolvendo a própria liberdade como base, né? E aqui eu Isso. volto. Me parece que o nosso sistema não tem liberdade como é nos Estados Unidos, como uma base. A gente tem a pessoa na sua dignidade como uma base. E Sem aí, nesse dúvida. caso de aborto aqui, me parece que o nosso sistema ele é muito mais no sentido de proibir o aborto do que de permitir a autonomia da pessoa, né? Sem Apesar sombra de de eu dúvidas. pessoalmente discordar disso, mas com base no nosso sistema, me parece que ele vai proteger muito mais o feto do que. Tá? Só lembrando aqui, pode mandar bronca aí no seu raciocínio, que eu lembrei Não, dessa questão que eu acho bem legal, né? Que são as contradições até mesmo das ideologias políticas, como elas se veem, né? sem dúvida. E o problema, Arthur, vai diretamente nesse ponto, né? As pessoas não compreendem o próprio funcionamento do Estado, né? E aí começam a entrar numa neura de posições ideológicas totalmente paranoicas, sabe? Fantasiosas, alucinantes, para falar a verdade. E isso acaba até gerando um nível de intolerância muito preocupante, pelo menos a mim, né? Nos Estados Unidos, realmente, lá nos Estados Unidos, meus amigos, tem-se uma outra compreensão da liberdade. Lá baseia-se naquela ideia do self-made man, né? Que o homem é forte, é capaz de suportar tudo. Tanto que a liberdade de expressão lá, ela não tem É um essa cautela que nós temos aqui no Brasil, né? quase Essa limite nenhum, limitação. né? Justamente, é totalmente diferente, né? Agora, veja, Arthur, eu queria só fazer um comentário, né, para poder reforçar aquela ideia que você apresentou no último questionamento que você me fez. Me preocupa muito essa ideia de intolerância que nós temos aqui no Brasil hoje. Essa ideia de, digamos, afastamento dos direitos fundamentais de uma perspectiva mais humanista, sabe? Enquanto que realmente a pessoa humana que está no centro. Tudo funciona em torno da pessoa humana, em torno, digamos, da proteção não só do indivíduo, mas da sociedade, da coletividade, né, como um todo. E as pessoas às vezes esquecem, né? Eu tenho falado muito de pluralismo ultimamente, tenho sido muito criticado por isso. Nossa, que história que é essa de pluralismo? Isso não existe, né? Como se houvesse Tá apenas virando espaço. comunista. Né, comunista, petista, tudo de ruim da face da terra, talvez, né? E como se isso também fosse uma ofensa, né? E aí, as pessoas, não, mas é só uma ideologia que é a correta, só espaço para um campo ideológico e tudo mais. Mas veja bem, gente, em 88, quando a nossa Constituição foi forjada, foi elaborada, o que se tem ali é um pacto. Ou seja, após a redemocratização, o nosso constituinte sentou-se ali, né, com vários segmentos da sociedade em uma mesa redonda e eles fizeram um compromisso de estabelecer uma base constitucional que pudesse atender aos interesses de todos. Numa perspectiva mais social, como você apontou, de proteção das minorias, dos vulneráveis, de proteção das maiorias, de valorização da participação da pessoa na coisa pública. E aí, veja, a ideia que está ali depositada na nossa Constituição é uma ideia totalmente plural. A nossa Constituição ela é compromissória e, portanto, ela é plural por natureza, por definição. E nós temos que largar mão, né, dessa ideia de que há apenas um único pensamento, uma forma unívoca de interpretar as coisas, porque isso não expressa os valores que nós elegemos lá atrás. E, às vezes, é preciso olhar pelo retrovisor da história para que nós não incorramos em novos, digamos, em novos desacertos, né, futuros, negando todas as experiências passadas pelas quais nós já passamos. Isso é muito preocupante. E até você me fez lembrar aqui a manifestação da primeira-ministra da Alemanha, né, quando eles estavam começando a enfrentar a pandemia, e ela falava exatamente isso, né? Ela falou assim, depois da guerra é o maior desafio que a nossa pátria alemã vai vivenciar, é esse agora. E aí, pensando nas teorias dos direitos fundamentais, quando você entra no mundo alemão, né, a evolução que se teve depois dos problemas com o nazismo e os problemas pós-guerras, você tem uma ascensão do direito alemão como uma grande referência para todos os direitos humanos e fundamentais de uma forma geral. Me parece muito por isso, né? Por ter vivenciado um período de tamanha atrocidade com justificativa jurídica por trás, que precisaram parar e falar assim, olha, isso aqui nunca mais.
Então a gente precisa ter base sólida, e aí a gente pode até fazer uma crítica partindo desse pressuposto, né? Que a Constituição do Brasil, e até lembrando aqui o professor Dmitry de Moles, que fala isso, junto com várias outras constituições de períodos pós-ditatoriais, ela tentou trazer de forma tão plural e garantir tantos direitos fundamentais que às vezes eles se tornaram inflados ali. E aí eu insisto naquela ideia. Parece que faltou para alguns pontos traçar alguns deveres também, né? Como, por exemplo, os deveres de trabalho, os deveres de educação, né? Não só como um direito, mas também como um dever. Ou mesmo o dever que a gente tem aqui da função social da propriedade, mas de forma um pouco mais aprofundada, né? Como você tem na Alemanha, a propriedade que não cumpre a sua função, ela pode ser expropriada. Algo que você falar isso no Brasil aqui é comunismo, não tem como, né? É argumento que você tem. Então, a gente ainda tem essa, né? A nossa Constituição, e eu concordo demais com tudo que você falou, ela parte de uma base, que a gente precisa ter ela sempre como uma lanterna, que ilumina o nosso raciocínio jurídico, só que ela é uma base também em construção. A gente tem lá um direito à saúde como direito fundamental, mas ele nunca conseguiu ser garantido tal qual está escrito lá. Então a gente precisa reconstruir aquilo ali, até mesmo pensando, por exemplo, no dever do cidadão de preservar a sua própria saúde. Por exemplo, não fumando, dando um exemplo besta aqui. A gente poderia pensar nesses raciocínios, né? E aí até agora eu te interrompendo, eu não deixei você falar o que seria essa ideia por trás da dignidade, que, como a gente falou aqui, sendo base de tudo, como que a gente pode pensar, o que é isso, dignidade, para o nosso sistema hoje? Arthur, em uma perspectiva mais técnica, né, a dignidade humana é aquela qualidade inerente a todo indivíduo, a toda a pessoa humana. Qualidade esta que vai nos permitir, então, ser titulares de direitos fundamentais. Então, digamos, é uma situação que cada um de nós carrega consigo enquanto pessoas humanas que somos, que vai, então, justificar a titularidade por cada um de nós de diversos direitos fundamentais, voltados à nossa própria proteção individual, voltadas à nossa relação, à nossa inserção na própria coletividade, na própria sociedade como um todo. Lembrando aquela ideia de que nós não estamos aqui sozinhos e, portanto, temos que ver as coisas, ver o direito, ver os direitos fundamentais numa relação também de alteridade. E, portanto, isto é dignidade humana. Agora, de fato, com efeito, para se ter uma precisão maior do que é isso, é necessário, de fato, enxergar o caso concreto. Porque, veja, quando você pensa em direitos sociais, né, especialmente falando, ali a dignidade humana ela vai assumir uma feição muito específica, e nós temos que fazer até uma análise, né, dela, da própria dignidade humana, relacionada com, por exemplo, o fator custo dos direitos sociais, né? Verificar até que ponto é possível sopesar essas duas coisas. Então depende muito da situação concreta. Mas em termos mais práticos, é preciso sempre e na maior medida possível lembrar-se de que está no centro do ordenamento jurídico, no centro das coisas, a pessoa humana. E tudo no Estado tem de acontecer e se dar em prol desta realidade de proteção da pessoa humana. Este é o fim último, né? E é por essa razão, né? É nesse sentido, então, que se elegeu a dignidade humana como fundamento da própria República, como um dos fundamentos a orientar o comportamento do próprio Estado como um todo. É nessa perspectiva. Legal. Gabriel, tô vendo aqui que a gente até passou de 1 hora já, né? Depois que eu caí a minha luz aqui, e aí voltamos, ganhamos mais um tempinho. Mas eu queria te liberar, e já partindo aqui para algumas ideias de conclusão. Penso que quando se fala em direitos fundamentais, existem limites, sim. Vamos pensar numa conclusão plural aqui, como você falou, né? Existe limite, sim. Esses limites, eles estão ou por meio de leis, seja pela própria Constituição, né? Um direito fundamental limitando o outro, ou por legislações especiais que vão tratar de formas de limitar o âmbito daquele direito fundamental ali. Então a gente tem limitação externa, limitação interna, e ainda assim você tem sempre aquela iluminação da própria dignidade como um núcleo da maioria dos direitos fundamentais, como uma base sólida para se permitir a limitação ou não. Pensando sempre na dignidade, eu achei perfeito esse comentário seu, a dignidade sob uma ótica altruísta,
que você não é você isolado, né? Você é você inserido em uma sociedade cada vez mais complexa, cada vez mais plural, e que a partir do momento em que se respeita o seu direito, pressupõe também respeitar os direitos e a dignidade das pessoas que estão ao seu redor. Parece que é hoje esse um grande problema que a gente tem, principalmente de cunho cultural, né? E eu puxaria até dentro do direito consumidor, né, que quando você parte para uma sociedade consumerista, é uma sociedade consumista, na verdade, é uma sociedade que se direciona para o individualismo. E aí isso é um problema muito grande, quando a gente vai para uma área de direito público, que as pessoas perdem aquela ideia de comunidade, de solidariedade, que são valores importantes para nós também. Então, para dizer isso, temos as limitações pela própria Constituição, limitações pelo conflito de direitos fundamentais, limitações por leis específicas que podem tratar ali também de questões que envolvem a pessoa em sua dignidade e podem limitar direitos, e que não existe um direito suprassumo da liberdade, vamos pensar assim, resumindo o que a gente falou aqui, que vai se sobrepor a outros direitos, como o próprio direito de saúde pública, como a própria, vamos pensar aqui, né, imaginando as fake news, né, a honra, a privacidade de outra pessoa, ou mesmo a própria ideia de veracidade, né, que é um problema grande numa sociedade de hiperconexão também. Sempre tendo aquela base da pessoa humana como estrutura e fundamento de todo o nosso Estado e, consequentemente, de todo o direito que vai normatizar a nossa vida enquanto sociedade. Penso que eu aprendi bastante. Chegando Não, e nessas para mim conclusões aí, também. fica à vontade para fazer os apontamentos aí. A gente pode até, tendo prazo aí, né, abrir quem quiser fazer a pergunta, comentário aí. Pode ficar à vontade, Gabriel. Bacana, Os bacana. Não, apontamentos que você acha. para mim foi excelente também, Arthur. E eu quero, assim, dizer o seguinte para vocês. Como nós falamos muito de pandemia hoje, né, e é inevitável, né, pela circunstância que nós vivemos, me parece que está faltando muito, mas muito mesmo, uma providência, assim, emergencial, que é estabelecer um órgão que seja capaz de fazer com que, pelo menos, o governo federal e os estados-membros possam, e obviamente os representantes dos principais municípios brasileiros, possam estabelecer ações coordenadas de modo a organizar as ações restritivas a estes direitos fundamentais. Isso está faltando. Por quê? Porque cada ente federativo está adotando as suas próprias medidas de forma isolada, com base nas pré-compreensões específicas de cada um dos governantes. E nós estamos remando para direções opostas. E o resultado disso é muito claro. Não vamos chegar a lugar algum. Ponto final. Então, urge que seja criado um órgão, uma unidade de pessoas que possam, então, trabalhar com esta uniformidade de políticas públicas voltadas para o combate da disseminação do vírus. Então, se isso não acontecer, nós vamos continuar mergulhados no problema como estamos agora, neste atual momento. Então, essa providência é fundamental. E isso vem ao encontro, Arthur, desta ideia que eu acredito tenha prevalecido na nossa conversa, que é a seguinte ideia: os direitos fundamentais têm de ser compreendidos numa perspectiva difusa, coletiva, especialmente quando se fala de saúde pública, de direito fundamental à vida, né, de combate a um micro-organismo chamado coronavírus, né? Então, isso é extremamente fundamental. E lembrarmos, né, de uma ideia, até mesmo me recordava aqui na obra agora, que é até a obra do professor Flávio Martins, né? Uma obra muito boa que eu sempre tenho levado comigo para onde eu vou. Eu gosto Eu bastante adoro o professor Flávio. Não, ele é ótimo, ele é Eu acho que ótimo. é porque eu concordo com quase tudo que ele escreve, então eu adoro ele. E ele é muito atualizado, na verdade, né? Comenta as coisas que aconteceram ontem. Então, assim, eu sou muito simpático às abordagens dele. E ele traz na obra dele aquela situação do caso Elvenger, né? Que você até mencionou mais cedo, um trecho do voto do ministro Maurício Correia. E ele fala exatamente assim, ó: quando uma dignidade humana é violada, ou seja, quando a dignidade de alguém, de um indivíduo específico, sofre uma violação, está se violando a dignidade humana de todos. E aí, essa conclusão do ministro Maurício Correia, né, na década de 90, salvo engano, acho que foi na década de 90, não me recordo agora exatamente quando foi, HC 82424, ela vai ao encontro disso que nós estamos aqui falando hoje, né? Nessa perspectiva coletiva e altruísta dos direitos fundamentais. E então, Arthur, eu quero imensamente te agradecer, sabe,
pela oportunidade de estarmos aqui, discutindo um assunto de elevada envergadura, né? De muita relevância, de muita importância. E aprendi muito, né? Com as nossas reflexões aqui. Foi ótimo, muito bom mesmo. E estou à disposição, né, de vocês, se eventualmente tiver alguma pergunta para poder, né, nos ser endereçada, eu estou aqui à disposição, uma vez mais. Poxa, Gabriel, agora que no começo lá eu gosto de fugir daquela regra de agradecimentos e tal, né? Como eu te falei, pelo tempo, respeito de dar o tempo de quem está ali esperando, ansioso pelo conteúdo, mas no final eu acho que é justíssimo te agradecer mais uma vez e dizer que grande honra, eu acompanho seu trabalho, eu acho legal isso. Há um tempo já eu tenho estudado as questões de sociedade tecnológica e direito, e a gente hoje tem duas vidas, né? Você tem a vida virtual, você tem sua vida real, se é que a gente pode separar mais, para mim já é um todo já. E tem muitos, esses dias eu bati um papo com o professor Bruno Zamper, e acompanho ele há um tempo já, então eu sei muita coisa da vida dele, eu sei que ele gosta de orquídeas e tal, e eu tenho certeza que ele não sabe nada de mim. Então eu acho legal isso, né? Porque às vezes a gente está conversando com uma pessoa como olhando para você assim, eu acho uma pessoa super próxima a mim, porque eu te vejo constantemente postando coisa ali, e talvez a recíproca não seja essa, e é de todo compreensível, porque a gente tem uma pluralidade de contatos virtuais aí, é um absurdo, né? Tem gente que é muito mais próximo de um Neymar, sabe tudo que acontece da vida dele, do que de um irmão de sangue, efetivamente. Verdade. Coisas da vida tecnológica. Então, dizer que, poxa, agradecer demais a sua disponibilidade no feriadão ali, né? Agradecer o pessoal que está ouvindo aí, ver alguns alunos e alguns amigos. Estudar num feriadão não é para qualquer um, é só para os fortes. E a gente falou de muita coisa bacana aqui, muito conteúdo, aprendi bastante. Foi extremamente proveitoso. Dizer mais uma vez que você sempre foi referência lá na UF, falo de coração. Não gosto de Ô, ficar prezado. puxando o saco. Mas sempre Você- que falava do Gabriel lá no mestrado, o Gabriel não, um excelente aluno e tal. Sou amigo do professor Valmut, o professor Fernando é um grande pai para mim, e conheço e respeito os dois pela qualidade de professores que são e pessoas. E me sinto honrado de ter a oportunidade de conversar contigo, agradecer de coração mesmo. Espero que possamos dialogar em outras oportunidades sobre outros assuntos, né? Eu gosto de assunto polêmico, eu gosto de pegar algo que está assim no contexto mesmo. E dizer que se o pessoal quiser fazer pergunta aí, por mim, tá tranquilo. Vocês mandam bronca aí, quem tiver alguma dúvida. Eu vi até alguém que comentou aqui, questão de ser perigoso. Deixa eu ver. Ser perigoso porque os princípios já foram utilizados para restringir direitos, como a ordem pública durante a ditadura militar. O Eduardo perguntou aqui a questão de ordem pública, né? Eduardo, essa pergunta é bem legal. Tô até lembrando aqui que eu escrevi um artigo com o professor Guilherme Martins, agora certamente vai ser publicado, acho que em agosto, sobre o tema que foi da minha dissertação, que é o contrato existencial. Basicamente, parte do pressuposto que alguns contratos eles têm como objeto algo tão essencial para a pessoa que ele se torna existencial na medida em que exige uma interpretação diferenciada visando a proteção da pessoa. E o contrato existencial ele ganha uma nova projeção agora no tempo de pandemia. Exemplos de contratos existenciais: contrato de energia elétrica, de fornecimento de água e esgoto, de plano de saúde. Então veja, a ideia defendida no contrato é que mesmo o sujeito inadimplente, não interessa quantos meses, não pagou nada em 2020, ele precisa continuar recebendo serviços públicos essenciais como água e energia elétrica. Por quê? Aí vou responder essa pergunta, Eduardo, te dando uma referência muito boa, que é o professor, eu vou esquecer o nome dele, professor lá do Rio de Janeiro, que vai falar o seguinte: em um conflito entre ordem pública, ou vamos pensar aqui, supremacia do interesse público e direitos fundamentais, os direitos fundamentais têm que sobrepor, na maioria das vezes, levando aquela ideia de que a pessoa humana, na sua dignidade, ela precisa ser respeitada. Então, nesse exemplo aqui, você tem uma empresa concessionária de serviços públicos, vamos imaginar aqui, a CEMIG, né? A CEMIG é uma concessionária ou é uma empresa pública? Acho que é uma concessionária, né? Mas vamos pensar aqui uma CEMIG. Ela teria um direito de crédito de receber os valores referentes à energia que você consome, mas você como um consumidor, e óbvio, né, com aquela possibilidade de provar a má-fé, provar o inadimplemento doloso e efetivamente receber por meio de uma ação judicial, mas a princípio você vai oferecer
o serviço essencial de energia, você não corta ele, você continua mantendo, porque o cara pode morrer. E pensando num contexto de pandemia, por exemplo, que água é uma questão de saúde pública, não faria sentido você cortar a água de uma pessoa só porque ela não está pagando, né? Um caso bem legal que... Legal assim, né? Interessante, não legal, nada de legal. Que eu venciei quando eu era assessor, de um sujeito que cortaram a água dele, ele ficou quase 3 meses sem água, né? E não tinha decisão judicial que fazia a empresa concessionária religar a água. Quando ele chegava lá no fórum, a gente sentia o cheiro dele. Então era um senhor super humilde. E veja, né? Veja se você não tem um interesse público, que é, poxa, quando você pensa nas concessionárias, elas precisam desse dinheiro para fornecer o serviço. Mas do outro lado você tem um direito fundamental, que é a vida, a própria saúde do sujeito ali, né? Eu vou lembrar o nome do sujeito aqui, do livro, daqui a pouco. Vou achar ele aqui. Mas é isso, professor Gabriel. Só para poder A acrescentar... questão dos princípios, fica à vontade. Não, se me permite, até para poder somar a essa pergunta que o Eduardo fez, de fato, Eduardo, os direitos fundamentais eles estão previstos em norma de caráter principiológico. Ou seja, por natureza, são normas mais abertas, né, de baixa densidade normativa e de elevado grau de abstração. Isso é verdade. E é verdade também, como você mesmo falou, que em outros tempos essas normas já foram empregadas numa perspectiva subversiva para poder, então, até mesmo trazer situações prejudiciais ao próprio ser humano, ao próprio indivíduo. Agora veja, o Eduardo, qual é a previsão, né? O que nós temos no ordenamento jurídico que frena esta investida, talvez, né? Nesse sentido, de se usar as normas principiológicas para poder prejudicar a pessoa humana? Nós temos aí alguns fundamentos, algumas outras normas que não podem ser esquecidas. Por exemplo, o próprio regime do Estado Democrático de Direito, por exemplo, os fundamentos da República, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, pluralismo político, tudo isso tem que ser lembrado quando, então, alguma norma jurídica mais aberta, de cunho principiológico, é utilizada de maneira contraditória aos próprios valores fundamentais do sistema. Então, esses valores fundamentais servem de freio a que essas investidas, digamos assim, um pouco mais ditatoriais, né, possam, então, de fato, acontecer. Então, respondendo, acho que é mais ou menos por aí, né? Eu lembrei o nome do autor aqui, ó. Até procurei aqui, é o Gustavo Binnenbaum. Com esse sobrenome de nome esquisito aí. Ele tem um livro muito famoso que chama A Teoria do Direito Administrativo, e ele basicamente vai falar o contrário de todos os professores de direito administrativo. Então, se você for procurar o livro aí, já prepara para isso. Ele vai falar que esse princípio da supremacia do interesse público, ele não é um princípio que vai sobrepor o interesse particular. Quando você tiver nesse interesse particular, é um direito fundamental. Então, é bem legal a construção que ele faz, totalmente focada nisso, né, da proteção da pessoa na sua dignidade aí, como um fundamento do Estado, efetivamente. O Gustavo está fazendo uma pergunta aqui. Dignidade da pessoa humana, dignidade humana. Terrorismo é relativizado em alguns países e de tal feito a sua vida é retirada pela morte em razão de dano hediondo coletivo, você perderia essa dignidade? Gustavo, eu acho que aqui você entra naquele problema que eu falei no comecinho, né, da bomba relógio, né? Se você poderia, às vezes... Se você for pensar, a relativização da vida, ao meu ver, ela aparece, por exemplo, na legítima defesa, né? Quando você permite que o sujeito mate o outro, se tiver dentro dos parâmetros de uma legítima defesa ali. Vamos pensar um caso polêmico, né, daquele delegado lá de São Paulo que, aparentemente, na discussão com a namorada, acabou atirando a ponto de matá-la. Você tem ali uma relativização da vida, né? Porque se for efetivamente constatado que ele agiu em legítima defesa, não haverá como você falar em crime. Então, eu penso que, e você pensar na própria pena de morte, né, prevista expressamente no nosso sistema jurídico, lá nos casos de guerra, questão de concurso, sacana também, né, se é possível pena de morte no Brasil, eu acho que seria um exemplo da gente imaginar aí a vida como uma forma a vida sendo relativizada de alguma forma. Não sei se você concorda comigo. E só para fechar, eu não entendi muito bem a colocação do Gustavo, eu confesso, mas em alguns países, Gustavo, nós temos aí situações um tanto quanto diferenciadas, né, do que acontece no Brasil, justamente porque o fenômeno jurídico é, antes de mais nada, um fenômeno cultural.
né? Isso é uma verdade. De forma, então, que o nosso direito ele expressa a nossa cultura. De modo que lá no Oriente Médio, por exemplo, né, em outros países aí, em que se tem uma relativização maior dos direitos e da proteção fundamental da pessoa humana, isso acontece por conta do viés cultural muito forte nesse sentido que existe lá. Então, o direito deles expressa essa questão. Eu não sei muito bem se foi por aí que você acabou, né, nos fazendo essa pergunta. Tá bom? Agora Mas é isso. que eu vi a pergunta dele aqui, na verdade, não era nem se haveria uma relatividade, uma relativização da vida, né? Se haveria uma relativização da própria dignidade da pessoa, né? Uma pergunta muito Justamente. boa mesmo. Realmente, quando você desconsidera a vida de uma pessoa ali, de certa forma, você está relativizando a dignidade dela, de uma forma geral, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. E isso vai ser admitido ou não, né, com base no próprio nível civilizatório alcançado em cada um dos estados soberanos. Então, realmente vai variar de estado para estado, de país para país, sem dúvidas. Até porque existe uma crítica bem contundente com relação a essa luta pelo terrorismo, né? Para quem estuda aí as questões de privacidade, né? Quando você trabalha com proteção de dados, a 11 de setembro ele foi um grande marco quando os Estados Unidos ele fala, ó, na luta contra o terror você pode espionar, né? A gente tem o caso da nossa presidente Dilma, que foi evidentemente tornou-se público lá a espionagem de e-mails e do computador dela. Então, essa guerra ao terror, como é vendido, muitas vezes ela é só um argumento falacioso para você acabar relativizando direitos fundamentais. Né? Exemplo aqui, a própria Exatamente. vida, a própria privacidade das pessoas. Exato. Acho que é isso então, né, Arthur? É isso, pessoal. Eu Vamos passando aí. agradeço mais uma vez a oportunidade, Arthur, e assim, estou à sua disposição, né? Nós somos tão próximos, né? Você é de Presidente Olegário, aqui do lado de Patos de Minas, cidade, né, onde eu tenho vários amigos e muitas pessoas queridas ali. Então, temos, como falei, muitos pontos em comuns, né? Gostamos de muitas coisas parecidas, temos uma formação muito parecida, muito próxima também na UFO, e vamos, né, intensificar nossas conversas, porque acho que tem muita coisa para poder falar, né? Obrigadão, Gabriel, mais uma vez, e agradecer a todo mundo que está aí, tarde da noite aí, já feriadão, né? É hora de estar vendo um Netflix e tal, o pessoal está estudando aí, isso é bom, eu fico feliz. E a gente, falando do professor Flávio Martins, eu sempre concordei muito com ele na importância da educação, né? E eu penso que em um período, como você falou, de tanta intolerância, de tanta polarização, nada melhor do que falar, debater, às vezes questões que discordam, mas você escuta, entende, Isso. aponta sua opinião ali, mas ao mesmo tempo se desenvolve de forma intelectual. Acho que isso é uma grande evolução enquanto pessoa, enquanto ser humano. Né? Eu sempre vejo minha função de professor nesse sentido, né? Despertar no aluno aquele interesse de pensar de forma crítica, respeitar a opinião diferente, né? E dentro do direito civil eu adoro isso, né? Eu falo, para mim você é livre, ponto final. O direito civil é o ramo do direito que vai defender a sua liberdade, ponto máximo. Né? Se você quiser casar, você casa. Se você quiser casar com a pessoa do sexo, mesmo sexo, casa. Se não quiser casar, não casa, não está. Então eu vejo que é importante, nossa função como professor, mostrar isso para os alunos. Você tem a sua opinião, mas você tem que respeitar a posição, principalmente quando a gente pensa em liberdades e autonomias de outras pessoas. Né? É Então isso aí. penso que dentro da ideia de limitações de direitos, você tem que sempre lembrar que o seu direito ele fica limitado ao direito da outra pessoa, até para que você possa exercer o seu, né? Exato. Liberdade com responsabilidade, eu gosto de falar. Ninguém pode ter a pretensão da exclusividade, Claro, claro, claro. né? Então é isso, Gabriel, muito obrigado. Dizer que a outra live que caiu, eu tentei gravar ela, acho que consegui jogar no IGTV. Essa aqui Ah, que fica lá massa. também, e aí quem quiser Joia. assistir, quiser gravar, fica à vontade. Bacana Show? demais. Muito obrigado, Arthur, boa valeu, noite para todo obrigado, mundo. viu? Pessoal, boa noite para todos vocês. Obrigado por estarem conosco até esse horário. Forte abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, mestre.